Paz e bem. Trouxe hoje a receita de uma meia. Na verdade, tem várias receitas no YouTube, vocês podem escolher. Mas eu trouxe essa porque eu fui aprendendo e fui ajustando um pouco essa receita, tá bom? Fazendo dois detalhezinhos só que aí queria ensinar para vocês. Para essa receita, eu vou usar restinho de lã e a agulha 2,5. A gente começa fazendo o anel mágico. Então, olha, coloca a lã no dedo, puxou, eu já tiro do dedo, ajeito a lã para poder buscar e faço um ponto para firmar. Esse ponto, essa correntinha, eu vou fazer mais uma em cima e esse vai ser o nosso primeiro ponto. A partir de agora, eu vou fazer 16 pontos altos. Então, 16 não, 15, né? Porque a gente vai precisar de um total de 16 pontos altos. Você lembra como é o ponto alto? Faz a laçada, vai lá, busca a linha. Buscou a linha, fica com 3 voltas na agulha, tiro 2 e tiro as 2 restantes, assim ficando o ponto alto. Então, quando eu tiver 16, eu volto. Aqui eu tenho 15 pontos altos. E aí, eu vou mostrar para vocês como eu faço para fechar o meu anel mágico. Então, eu faço a laçada, vou lá, busco a linha, faço a primeira. Fiz, eu já fecho, tá vendo? Puxando aquele cordão, eu fecho bem fechado. E aí, na hora de terminar o ponto alto, eu pego os 2 fios que já trago para cima aquele fio inicial para a gente já começar a esconder. Bom, aqui, olha, lembra, eu fiz só 2 correntinhas, então vou pegar a segunda correntinha e fechar a carreira. Quando eu fecho a carreira, eu ajusto o ponto também aqui, não só aqui é onde a gente segura. Eu não sei se vocês observaram, mas normalmente eu faço um ponto baixo e depois um ponto baixo em cima do ponto baixo que eu já tinha feito. Aqui eu prefiro fazer uma correntinha e aí nessa segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos altos em cima de cada ponto de base. Só um instantinho que eu esqueci do fio. Este daqui, este fio que subiu, a gente vai conduzindo ele para ele já ficar escondido debaixo dos pontos que a gente vai fazendo. Então, para cada ponto da carreira anterior, a gente vai fazendo 2 pontos altos. Com isso, a gente vai chegar ao final com 32 pontos, ó. Relembrando como é que é o ponto alto, eu faço a laçada na agulha, vou lá, busco a linha, fico com 3 voltas, vou lá, tiro 2, depois tiro mais 2. Esse é o ponto alto. E para cada ponto da carreira anterior, a gente vai fazer 2 pontos altos. Tá vendo que a gente está escondendo aquele que a gente usou lá no início? E assim, a gente vai fazendo até o final. Quando eu tiver para subir a próxima carreira, eu volto. Voltei, terminei os meus pontos e agora eu vou pegar a
correntinha que eu fiz, fechar com ponto baixíssimo. E aqui vem a primeira diferença das receitas que tem na internet. Para os tamanhos menores, eu faço apenas 2 carreiras dessa cor, como aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz só 2 carreiras, esse aqui é o tamanho recém-nascido. Mas como eu vou fazer com vocês um tamanho maior, na verdade, o que eu vou fazer 3 carreiras da cor diferente. E essa terceira carreira, ela não tem aumento, ou seja, para cada ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Tá vendo? E aí a gente começa a dar o formato da meia. Eu volto quando tiver acabado a carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, tá vendo que tá começando a virar? Muito bom. Então, aqui, ó, na segunda correntinha, eu vou pegar, trazer e fazer um ponto baixíssimo, que é esse ponto que vai e vem de uma vez, tá? Vou buscar a linha e vem de uma vez. E aí, a gente vai cortar essa lã, cortar bem pequenininho e trazer pra cá. Por quê? Porque agora a gente vai trocar a cor da linha. Eu vou pegar este daqui e, para ficar mais fácil, vou trazer para trás, para a gente poder fazer com esse pedacinho o mesmo que a gente fez lá no início, com aquele que a gente trouxe do anel mágico, tá bom? Nós vamos então agora trocar a cor. Para isso, eu começo fazendo uma correntinha, ok? Mas em vez de começar e colocar essa correntinha exatamente onde a gente parou, tá vendo aqui, ó? Eu volto numa anterior, tá vendo aqui? E coloco aqui, né? E já trago a linha para fazer um ponto baixo e depois uma correntinha. A partir daqui, para cada ponto, né? A gente vai fazer um ponto alto. O que acontece? Peraí, só um pouquinho que aqui escapou um fiozinho. O que acontece? Ó, tá vendo aqui, ó? Parece que tá meio desenho. Então, você ajeita pra pegar as duas. Esses fios que estão aqui vão se prendendo à medida que você vai fazendo seus pontos. E tá vendo? Eles desaparecem. Eles se confundem e se fundem ao trabalho que você está fazendo. Então, não precisa se preocupar com eles. Mas se lembre que para cada ponto daqui, você tem que continuar fazendo um ponto alto. E por quanto tempo você vai fazer? Olha, eu vou fazer um total de 6 carreiras aqui. Uma em cima da outra. Acho que vocês observaram que eu tô subindo ou com 2 correntinhas ou com um ponto baixo e uma correntinha. Isso porque a roupinha de bebê ela é mais delicada. Enquanto para tapete de barbante eu prefiro subir 2 pontos baixos, um em cima do outro, para roupa
roupinha de bebê, eu prefiro fazer a correntinha, tá bom? E assim a gente vai fazer 6 carreiras. Gente, voltei só para mostrar como que sobe. Tá vendo aqui? São 2 correntinhas. Eu só fiz 2. Então, eu vou pegar aqui na segunda corrente e trazer o fio de uma vez pro ponto baixíssimo. Quando eu termino com ponto baixíssimo, vou subir aqui, lembra? 2 correntinhas que eu uso. E aqui é que eu percebo que às vezes tem gente que erra, ó. Eu vou fazer um ponto alto, mas a minha correntinha é esse ponto. Eu preciso fazer esse daqui. Com isso, eu tenho que vir aqui, ó. Não pode pular lá pra longe, não. Porque senão a minha meia não vai entrar no pé, porque cada carreira você vai diminuir um ponto, vai ficar toda apertadinha. Tá vendo? Ó, esse daqui é daqui, e aí esse eu venho. Aí agora eu vou pro próximo e faço ponto alto. E assim eu vou seguindo até ter 6 carreiras. Cheguei aqui, fiz 6 carreiras e agora vem mais uma dica. Olha só, você medindo, tá vendo que aqui dá 6,5 centímetros. Como é que você sabe que vai dar espaço suficiente para o calcanhar? Por quê? Porque uma meia de um bebê de 6, 9 meses é por volta de 10 a 11 centímetros. Então, você vem aqui no iniciozinho, tá vendo? E veja, porque a gente vai fazer 4 carreiras do calcanhar. Então, você vê até a 4 são 3. Como você tem até aqui 6,5 centímetros, com mais 4, vai chegar lá próximo a 10 centímetros, que é o que a gente precisa. Se você achar que não deu certo, que seu ponto é mais apertado, que não deu o espaço que você queria, o que você faz? Faz mais uma carreira. Eu acho que tá suficiente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a troca de cor. O que acontece agora? Normalmente, nos vídeos, eles ensinam a cortar a linha, mas aqui a gente não vai cortar, a gente vai fazer o ponto baixíssimo, tá vendo? E aqui a gente não vai cortar, vai deixar o fio esperando e vamos pegar a outra cor, no caso, o fio branco, tá bom? Então, aqui. Como é que eu faço? Lembra como a gente começa? A gente passa a ponta por cima e aí aqui a gente vem e traz. Por que eu começo assim? Tá vendo esse nó? Eu vou trazer, mas eu não vou trazer o nó e vou apertar. Tá vendo? Olha só como é que fica. O nozinho fica tá vendo? Antes do fio azul. Como se o fio azul estivesse prendendo os fios. E agora? Agora a gente deixa o fio na cor azul esperando e a gente vai fazer o calcanhar. Como que a gente faz o calcanhar, né? Então, vamos lá. Aonde eu peguei, eu vou fazer para ajudar a olhar. Um ponto baixo e depois uma correntinha. Pego uma laçada, vou no ponto ao lado, lembra que é esse daqui. Cuidado para não pegar o fio azul, deixar o fio azul solto. A gente vai pegar, traz a linha
e faz o ponto alto. E agora a gente vai fazendo um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior, enquanto a gente esconde e prende a lã branca. Aqui. Tá vendo? Escondemos a lã. Quantos pontos a gente vai fazer? A gente tem ao todo 32. Nós vamos fazer a metade, ou seja, 16 pontos altos. Nós temos já 5. E vamos fazer 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. O que acontece? Olha só, você vai ver que vai dar exatamente a metade do que você tá fazendo, tá vendo? Agora, ao contrário das outras, a gente vai virar o nosso trabalho, subir, e aí, como eu contei para vocês, eu vou subir um ponto alto, depois uma correntinha, e vou trabalhar esses pontos, vai e volta, até eu ter 4 carreiras, tá bom? Já voltamos. Terminei aqui as 4 carreiras e tenho aqui, ó, na hora de medir, você tem que aproveitar e fazer a volta, porque senão você não consegue medir direito, tá? Tá vendo? Deu os 10, deu os 10 centímetros que a gente precisa. E agora? Agora a gente vai juntar esses dois, costurar esses dois juntos para poder fazer o calcanhar. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou deixar um tanto de lã. A gente corta, puxa, e eu vou usar a agulha de tapeceiro. A agulha de tapeceiro nos ajuda porque ela, né, cabe bem a lã e a gente faz essa costura sem grandes problemas. O que a gente vai fazer? A gente vai juntar ponto com ponto. Tá vendo aqui, ó? Cada ponto com seu correspondente. Então, a gente começa aqui, pegando o ponto de lá. Tá vendo? Aqui eu volto e venho aqui, nesse ponto de onde saiu a linha. Aqui eu vou e pego o de lá, tá vendo? Deixa eu até aproximar um pouquinho para vocês. E aí eu volto de lá para cá, sem perder nenhum ponto e sem apertar muito, tá, gente? Porque senão a gente diminui a peça. Então, ó, tem que estar. Então, a gente vai indo e voltando. E no final, a gente passa o fio
para o avesso, pra gente poder fechar, né? A gente passou para o avesso e aí a gente tem gente que só esconde o fio, mas eu prefiro fazer um nó mesmo, um nó de costura que a gente faz quando tá fazendo costura mesmo, tá, gente? Deixa eu só que perdeu aqui, ó. Que é, vocês lembram, né? A gente segura, deixa eu só terminar de passar aqui o fio. E aí a gente volta na argolinha que a gente fez. Depois que eu dou esse nó, aí sim eu passo a esconder esse resto de fio nos pontos que eu fiz. Tá bom? Agora a gente volta pro... Fizemos calcanhar, a gente volta pro corpo da meia. E como é que a gente vai fazer? A gente tem que recuperar os 16 pontos que a gente fez aqui no calcanhar. Como que a gente faz isso? Não são 4 carreiras? Para cada ponto, a gente vai pegar 2, fazendo 2 pontos altos. Com isso, 8, 16, certinho. Lembra aquele fio que a gente deixou esperando? Esse é o fio que a gente vai usar para fazer o corpo, né, da nossa meia. Eu gosto de começar sempre aqui, no azul. E aí, eu faço duas correntinhas. Mas eu volto nesse mesmo ponto e aí aqui é a outra dica. Eu tiro os 2 primeiros e fico com esses 2 na agulha. Aí eu vou lá no branco para fazer o primeiro ponto, tiro, peraí, dou a laçada para fazer o ponto alto, né? Aqui eu tiro 2, tá vendo que eu fiquei com 3? Agora eu tiro os 3 juntos. E olha só, a minha volta fica bem bonitinha. Agora vamos fazer mais um ponto aqui. Então, aqui, ó, 1, 2. Vamos lá. Aqui, mais 2. Ó. 1. 2. Ou seja, a gente já tem 4. Vamos aqui. 5. Aqui. 6. Eu prefiro tentar pegar sempre 2 fios lá embaixo, tá? 7. E aqui. Aqui. 8. Mas tá vendo aqui a costura? A costura acaba dando um espaço a mais. E aí, como é que eu faço? Daquele mesmo jeito, ó. Eu pego, faço aqui um ponto, mas eu vou fazer ele só pela metade, vou ficar com 2.
Nisso eu pego aqui, faço pela metade. Fiquei com 3, puxo tudo junto. E aí, eu vou continuar pegando, né, em cada ponto 2, até que eu tenha um total de 16 pontos do calcanhar. Cuidado para não pegar um fio só, tá, gente? Porque na hora, principalmente na hora de vestir a meia, repuxa e abre e pode até danificar a peça. Tem que, né, tomar um pouquinho mais de cuidado nessas aqui. Embora seja para um bebê de 6 meses, mas todo cuidado é bem-vindo. Pronto. Vamos contar? Então, vamos lá, ó. Lembra? Aqui, ó. Aqui, ó. Sempre, como eu fiz algumas modificações, é melhor contar por aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá vendo? E como que vai ser esse 16? Esse 16 a gente vai vir aqui e fazer esse último ponto aqui. E agora? Agora a gente vai normalmente fazendo ponto sobre ponto até a gente chegar lá onde a gente começou, que é também normal, né? Ou seja, eu vou chegar lá, vou emendar, subir e fazer a próxima carreira. Eu volto quando eu tiver feito 5 carreiras, uma em cima da outra, porque da agora para frente é ponto sobre ponto, tá bom? Cheguei aqui no final, fiz as 5 carreiras, olha só como é que tá a minha meia, tá vendo? E aí agora eu vou trocar, vou voltar para lã branca. Então, nós vamos voltar para fazer o detalhe do caninho, do cano da meia. Como que a gente faz, né? Fiz aqui, peguei aqui o inicial, que pode ser inclusive você dando um nozinho na sua agulha. E eu vou vir aqui, ó. Tá vendo que foi aqui que eu terminei? Eu venho aqui na anterior, no ponto anterior, e vou buscar. Tá vendo que eu tenho duas? Então, dessas duas é que eu faço o ponto baixo e aí subo uma correntinha. Agora, nesse caso, esse ponto aqui, eu também vou fazer um ponto alto. A partir daqui é que precisa prestar atenção. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ponto que abraça o ponto lá de baixo, tá vendo? Ó? É um ponto alto. Eu peguei né, já dei a volta, fiz a laçada. Agora eu abraço, olha, eu vou e abraço para puxar, para buscar a linha. Busquei a linha, tá vendo? Eu vou pegar e vou fazer o ponto alto normalmente. O detalhe é só a questão de como, aonde buscar a linha. Olha só, eu fiz, e aí tem esse cuidado, ó.
eu fiz esse ponto, tá vendo? Peguei aqui. Então, próximo, eu abraço o meu próximo ponto e faço um ponto alto. Agora, cuidado, eu fiz esse daqui eu não fiz. Então, é aqui, deixa eu só esconder aqui o restinho da lã branca. É aqui que eu faço o ponto normal. E aí, ó, esse aqui eu fiz. Então, esse daqui eu vou abraçar. Ó. Então, eu abracei esse. Então, esse aqui é o que eu tenho que fazer normalmente. O próximo, esse eu peguei. Então, esse daqui é que eu vou abraçar e fazer o ponto. Tá vendo? Parece que a gente quase não muda nada, tá vendo? E fica bem facilzinho de fazer. Tem gente que pega pega um assim e o outro por trás. Mas como a gente tá começando, vamos simplificar um pouquinho esse ponto, que é chamado de ponto barra, tá? Só que eu dei uma mudada para ficar mais fácil. Vocês se lembram, né, que aqui é um lugar para quem tá começando, então são coisas fáceis que tem aqui. Então, aqui, ó. De novo, esse aqui é o normal. E esse aqui é o que eu abraço para ir buscar a linha. Vamos ver como é a diferença? Ó, o normal, eu pego aqui e pego os dois aqui de cima, tá vendo, ó? Eu pego assim, e aí eu tiro dois e depois tiro mais dois. O que eu abraço, eu pego o ponto. Eu não pego aqui no buraquinho, eu pego o ponto e abraço o ponto. Tá vendo? Ó. Cheguei aqui ao final da carreira. Eu vou pegar então, ó. Lembra que a gente subiu com uma correntinha. Então, vou pegar e fazer o ponto baixíssimo. Vou subir. E lembra que esse daqui era normal? Eu vou deixar ele normal. E esse aqui, lembra que eu abracei? Então, esse daqui eu também abraço. Esse daqui era normal. Eu faço ele como a gente tá acostumado. Esse daqui eu abracei, então eu também abraço aqui. Aqui era normal, eu faço normal. E aqui eu abracei, eu abraço. Olha só, tá vendo como fica? Fica em alto relevo os pontos que eu abraço. Peraí, só um pouquinho que eu vou cortar esse pedacinho. Agora sim, dá pra ver. Tá vendo? Fica um ponto em relevo, tá? E é isso que a gente quer para fazer esse detalhe e finalizar a nossa meia. O ponto normal eu faço normal e o ponto que eu abracei antes, eu abraço aqui. Espero que vocês tenham gostado. Paz e bem!